mais uma live de segunda-feira trazendo assuntos tanto da depressão como ansiedade, né? Falar de psicologia. Hoje é o mais urgente, né? Falar sobre isso, pela demanda cada vez maior de pessoas com ansiedade e depressão. Então, falar desse tema é necessário. Então, convido vocês a compartilharem essa live para que mais pessoas tenham acesso, que você seja um vetor de mudança na vida dessas pessoas, seja amigo, parentes, colegas, e que você dê essa contribuição. E hoje trazendo um super tema que teve uma ótima aceitação por muita gente, e por isso eu estou trazendo, né? Na verdade, essa é a quarta parte desse mesmo tema, algo que realmente chama a atenção e é muito presente. O tema é a percepção da imagem corporal em mulheres com depressão. Para quem não me conhece, eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, também coach integral sistêmico, formado pela Febracis, onde o presidente é Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade. Além disso, eu sou analista de perfil comportamental, amante da vida e aprendiz. Eu trago nessa live um assunto que tem sendo dito por muitas redes sociais, muitas vias de comunicações, e eu quero dar a minha contribuição, né, para poder chamar atenção para esse tema, que é a questão da imagem corporal dessas mulheres, onde 80% dessas mulheres estão insatisfeitas com o corpo que têm, apesar que 50% elas têm um corpo ideal. Então, existe uma leve distorção, que a gente vai entender que existe a questão hormonal, existe uma série de coisas, a questão de papéis que está sobrecarregando, por exemplo, essa mulher. E também existem as redes sociais, que existem comparações, né? A gente nunca teve tanto acesso a informações, a vida do outro, como a gente está tendo hoje nas redes sociais, Instagram, Facebook. Então é muito fácil a gente supostamente acompanhar a vida do outro. Então, no momento que eu acompanho essa vida desse outro, dessa outra pessoa, eu automaticamente vou comparar como é que está a minha vida. Então a rede social, isso já foi até pesquisa, ela, de uma certa forma, ela influencia na sua saúde mental. Então, baseado nisso, existe até métodos de detox de redes sociais, para que você volte à sua sanidade emocional. Porque pelo excesso, você pode entrar em um estado não muito legal emocional. Então, até a quantidade de tempo que você passe precisa ser regulado, porque senão você pode estar afetando o seu lado emocional. E como eu falei, o objetivo desse quadro é falar sobre ansiedade e depressão, e hoje, mais especificamente, falar da depressão. A gente sabe que a depressão, qual é o foco dela? O foco é passado, algo que aconteceu no passado, e a ansiedade, o foco é no futuro, ou seja, o excesso de pensamento sobre esse futuro, excesso de medo do que vai acontecer. E uma pessoa ansiosa, por exemplo, está com sintoma de ansiedade, o que ela pensa, 95% daquilo não é real, só acontece na cabeça dela. Uma pessoa com depressão,
ela vira e mexe, né, ela volta naquele fato. Pode ser por arrependimento, por fazer ou deixar de fazer algo, ou falar ou deixar de falar algo, ou fazer, né, no caso, também. E aquilo, né, pode gerar culpa, ressentimento, mágoa, né, seja ela em relação a alguém ou alguém em relação a ela, e a partir disso carregar esse fato. E qual é o grande desafio de uma pessoa com depressão? Ela se desvincular, desapegar daquele fato. Por quê? O presente está passando, está acontecendo hoje. Ou seja, se algum percentual daquele tempo que ela está vivenciando está sendo consumido pelo passado, ela não está por inteiro ou por inteira ali, naquele lugar, naquele momento ali. Então ela precisa, de fato, desapegar. E qual é um dos processos que a gente pode fazer isso? É ressignificar ou voltar a vivenciar. Como é que eu faço isso? Falando sobre isso, ou então fazendo vivências que você vá lá no passado, viva aquele fato de outra forma e você volte ao presente, que aquilo vai ganhar uma proporção diferente do que aconteceu anteriormente. Essa é uma das formas, tá? Existem várias outras. Então, a partir disso, né, o tema de hoje, né, a percepção da imagem corporal em mulheres com depressão. Então, como eu falei, as mulheres estão com uma leve distorção por uma série de motivos, né, que fazem com que ela não esteja satisfeita com o seu próprio corpo. Existe um padrão da sociedade atual que um corpo magro é um corpo ideal. Isso focando em um modelo, né, um modelo que é as modelos que desfilam, como Gisele Bündchen e dentre outras. Então, se você não está dentro desse padrão, as mulheres vão achar que estão fora do padrão, estão fora, né, ficam insatisfeitas. E o que chama a atenção é, às vezes nas redes sociais existe um corpo ali, talvez de uma mulher, e aí essa mulher se compara a ela e achando, está cheio de Photoshop, cheio de vários efeitos, né, das redes sociais que é possível colocar, e a pessoa ela vai em busca daquilo, só que em busca de algo que não é real, vai acontecer alguma frustração. E lidar com essa frustração de buscar e não alcançar pode ser muito forte, que ainda é algo que não seja real. Então, o que eu vou explicar agora para vocês? Então, as mulheres hoje têm, por uma série de questões, existe uma distorção para elas mesmas, do corpo delas. A depressão leva a uma distorção desse passado, existe um excesso de sensibilidade desse fato passado, então vai potencializar. Então, se tiver uma tristeza, vai potencializar essa tristeza, se tiver ressentimento, vai potencializar esse ressentimento. Então, é isso que vai acontecer em uma depressão. E explicando de outra forma, a depressão também é uma insuficiência da serotonina. Então, falando um pouco mais da depressão, a depressão está dividida em 4 categorias, né? Fatos da vida que podem causar estresse, como nascimento, casamento, excesso de trabalho, doença, ausência de fatos da vida, história passada, fatores físicos como o uso de drogas, doenças, diabetes, né, mellitus, hipotireoidismo, câncer, doenças cerebrais e anemias. Existe um conceito de tríade cognitiva, né, para explicar a depressão. Primeiro componente da tríade gira em torno da visão negativa que o paciente tem de si mesmo. Então, a depressão ela tem um quê de negatividade em enxergar os fatos.
A ansiedade, da mesma forma, tem um quê de ansiedade de olhar para esse futuro. Ele vê a si próprio como defeituoso, inadequado, doente ou carente. Segundo, é a tendência da pessoa deprimida em interpretar suas experiências atuais de forma negativa. Ele vê o mundo como fazendo exigências exorbitantes sobre ele ou apresentando obstáculos insuperáveis para atingir as suas metas de vida. O terceiro componente consiste em uma visão negativa de futuro. Geralmente faz projeções antecipando seu sofrimento ou dificuldades e espera frustrações e privações incessantemente. O processamento de falha, o falho de informações mantém a crença de paciente de validade de seus conceitos negativistas, apesar da presença de evidências contraditórias. Ele tende à hipergeneralização, aplicar um conceito em situações relacionadas e não relacionadas, personalização, relacionar eventos externos a si próprio, e quando não há qualquer base para estabelecer tal conexão, a magnificação, a minimização, distorcer a avaliação da importância ou magnitude de um evento. Pensamento dicotômico, tendência a colocar todas as experiências entre duas categorias opostas. Com relação à depressão na infância, descreve 4 grupos de manifestações clínicas. Sintomas diretamente ligados à depressão são a prostração intensa, isolamento, dificuldade para brincar, executar o menor tarefa ou ocupação, sentimento de tédio ou indiferença a tudo, fadiga, desvalorização de si e o sentimento de não ser amado ou amada. Os sintomas ligados ao sofrimento depressivo são obediência excessiva, fracasso escolar, desleixo com aparência, perder as suas coisas particulares e ferir-se repetidamente, apresentar atitudes perigosas e tentar suicídio. Então a depressão ela pode levar a um suicídio, pensamento de morte, porque na verdade a pessoa sente tanta dor que ela quer acabar com aquela dor. Na verdade ela não quer se matar, mas ela quer acabar com aquela dor que ela está sentindo. Os sintomas que aparecem como uma defesa contra a posição depressiva, condutas de oposição, de zanga, de cólera ou mesmo de fúria, manifestações agressivas e anti-agressivas. Os equivalentes depressivos, de natureza psicossomática são enurese, eczema, asma, obesidade, anorexia isolada e geralmente estão relacionados a um acontecimento anterior traumático ou perda. A depressão em crianças e adolescentes há variáveis sociais, relacionamento conturbados, autopercepção negativa, isolamento social. A família e conflitos, ausência de suporte social, separação ou morte dos pais, mudança de localidade, mudança de aparência pessoal. Esses fatores podem estar relacionados ao uso de drogas, álcool, delinquência, problemas de comportamento. Podem surgir sintomas de depressão, como perda de apetite, visão pessimista da vida, falta de concentração e ideação suicida. É importante enfatizar nesse tema de hoje que uma mulher com depressão ela pode ter uma tendência a ganhar peso. Por quê? Como eu falei, existe um descuido da aparência. Ela acaba não se portando muito. E a aparência e também um excesso talvez de alimentação também em alguns casos. Isso vai aumentar e isso vai baixar a autoestima dessa mulher. E analisando o estudo sobre depressão, observado que as mulheres apresentam aproximadamente o dobro de risco para o desenvolvimento de quadros depressivos unipolares, quando comparado aos homens. Outro dado desses estudos é que homens são mais propensos a esquecer seus episódios depressivos. É possível que esse fator possa ser protetor contra ruminações de emoções negativas.
Quanto aos sintomas, mais mulheres do que homens relatam os seguintes problemas: desesperança, diminuição do interesse sexual, sentimento de culpa, aumento de apetite, ganho de peso. Com relação à comorbidade, as mulheres apresentam com maior frequência fobia social, agorafobia, fobia simples e comer compulsivo. A hipótese para a prevalência em mulheres, diferenças hormonais, efeitos de gerar filhos, estressores diferentes para sexo e modelos comportamentais de desamparo aprendido. Maior prevalência em mulheres é observada a partir da puberdade em todas as culturas. As oscilações hormonais têm um papel fundamental na origem do transtorno, apresentação clínica e na diferença de gênero na resposta ao tratamento. O porpério é um período de maior vulnerabilidade para transtornos psiquiátricos, que geralmente as mulheres tendem a procurar mais ajuda médica e apresentam maior adesão ao tratamento. Então, o porpério, Mônica, seja bem-vinda, é uma depressão pós a mulher, logo em seguida que a mulher tem um filho, ela pode ter uma depressão. São os momentos mais desafiadores para ela. Então, esse é o momento mais vulnerável para essa mulher. Então, geralmente as mulheres tendem a procurar mais ajuda médica e ter mais adesão ao tratamento. Então, indivíduos deprimidos têm uma visão mais negativa de seus relacionamentos, inclusive da família, ou podem perceber suporte familiar como inexistente, mesmo que seja adequado, né? Indivíduos depressivos causam alterações em relações pessoais, familiares, proporcionando desentendimentos, culpa, desarranjos, né, entre os membros da família. Então, considerando a etiologia da depressão no idoso, divide fatores interferentes na manutenção do quadro depressivo em biológicos e psicossomáticos ou psicossociais. Fatores biológicos são perda neural, diminuição dos neurotransmissores, genética, doença física e medicações. Fatores psicossociais são diminuição de renda, modificação do papel social, luto, perdas, doença física incapacitante e ou dolorosa. Segundo o CID-10, né, a depressão no CID-10 ele pode ter alguns desdobramentos. Ele pode ter o transtorno de humor afetivo, transtorno afetivo bipolar, episódio depressivo, transtorno depressivo recorrente, transtorno persistente de humor. Então, até o momento eu trouxe essas variáveis. Existe a parte do medicamento que essas mulheres podem tomar, mas eu vou deixar essa parte para uma próxima live, para poder discorrer sobre isso e trazer mais desdobramentos, detalhes sobre, né, a percepção da imagem corporal em mulheres com depressão, tá? E eu vou pedir o quê? Para compartilhar essa live, curtir essa live, que vale muito a pena você se aprofundar. Kátia, seja bem-vinda. Então, vale a pena você buscar mais, porque esse assunto é tão atual que isso mexe com as mulheres, de forma geral. Depressão, mulher, imagem corporal, autoestima, satisfação ou insatisfação com o próprio corpo, né? Há uma leve distorção nesse processo e é importante a gente entender que é desse processo e não você, né, você mulher, que tem essa percepção. Existe uma leve distorção para isso. Então é preciso estar atento a isso e não se exigir muito mais para você não se decepcionar
nesse processo, nessa busca, né, dessa satisfação dessa imagem corporal. Então, assim, toda segunda-feira eu estou aqui trazendo assuntos, né, da psicologia, depressão e ansiedade, né, geralmente começando às 20h47. Dia de quarta-feira eu trago o circuito de filmes. Toda semana eu escolho um filme. Geralmente são filmes que estão no YouTube, para que você possa assistir e a gente possa discutir na quarta-feira. O filme dessa quarta-feira é Grandes Olhos, né? É algo que também é uma história de uma mulher. Vocês vão gostar muito. É algo que, dentro do movimento feminista, essa mulher desse filme, ela vai mostrar algo muito interessante. William, seja bem-vindo. Muito interessante para que você que é mulher, entenda como isso pode afetar o dia a dia da mulher, né? Esse movimento feminista. Então, quarta-feira vai ter o filme Grandes Olhos. Eu recomendo. Se você botar no YouTube, você vai achar esse filme. É belíssimo. E dia de quinta-feira eu trago assunto da psicologia, coach, produtividade, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, tudo para que a gente possa cada vez mais internalizar, porque o que eu aprendi? O autoconhecimento, ele liberta de que, Whindersson? Liberta das nossas crenças limitantes. Se eu sei como eu me comporto, se eu conheço como eu vou, o que eu sinto em cada situação, eu sei qual é a estratégia que eu vou usar, tanto para mim e como também para me relacionar com as pessoas. Então você vai evitar muitos conflitos desnecessários na sua caminhada. Então esse é o convite para você, e esteja acompanhando. Se você não é inscrito no canal Whindersson Moraes Coach, né, o link está aqui na bio do Instagram, e se você está vendo esse vídeo no YouTube, também me siga, né, acompanhe essa jornada, crescer e contribuir. Esse é o meu objetivo nesse canal aqui, tá? Forte abraço, Kátia Cristina, William e você que está assistindo também, forte abraço, até mais, tchau, tchau.